final de novembro de 1930. O caçador canadense Joe LaBelle, experiente em atravessar as paisagens congeladas do Ártico, aproximava-se da aldeia Inuit de Anjikuni. Localizada próxima ao lago Anjikuni, na região de Kivalik, território atual de Nunavut, era uma pequena vila isolada, habitada por uma comunidade de cerca de 30 pessoas. LaBelle conhecia bem o local. Já havia parado ali diversas vezes para descansar, caçar e conversar com os moradores. Mas, naquela noite gélida, algo estava profundamente errado. O silêncio era denso. Nenhum som de vozes, nenhum movimento, nenhuma luz. Conforme Joe se aproximava, percebeu que a aldeia estava vazia. Mas não era uma vila abandonada há dias. Pelo contrário, as cabanas estavam intactas. Em algumas, ainda havia comida quente sobre o fogo. Os trenós estavam estacionados, os pertences todos no lugar. Os cães, essenciais para a sobrevivência naquelas condições, estavam amarrados, mas mortos de fome. Aquilo não fazia sentido. Ninguém deixaria os animais assim. E o mais bizarro, não havia sinais de luta, fuga ou desastre. Nenhum rastro na neve, nada. Era como se toda a vila tivesse evaporado. Assustado e sem entender o que testemunhava, LaBelle correu até o posto telegráfico mais próximo. De lá, enviou uma mensagem urgente à Real Polícia Montada do Canadá. A resposta foi rápida. Uma patrulha comandada pelo sargento Jay Nelson chegou à aldeia 2 dias depois, acompanhada por um grupo de investigadores experientes. E o que eles encontraram confirmou os piores temores de LaBelle. A vila realmente estava vazia. Todas as cabanas estavam em perfeito estado, mas completamente desertas. Os alimentos estavam preservados. As roupas, pertences e até armas, objetos valiosos naquele clima hostil, haviam sido deixados para trás. Mas o que deixou os policiais mais perturbados foi o cemitério. Vários túmulos haviam sido escavados. As sepulturas estavam abertas e os caixões vazios. Alguém ou algo havia desenterrado os mortos. Mas por quê? Os túmulos violados davam um ar ainda mais macabro à cena. As sepulturas estavam abertas com precisão, como se tivessem sido cavadas com ferramentas. Mas não havia nenhum sinal de roubo ritualístico ou vandalismo comum. Era diferente, profundamente estranho. E havia mais. No lago próximo à aldeia, a equipe encontrou um trenó parcialmente submerso no gelo. O estranho era que a água ao redor estava completamente congelada, menos naquele ponto. Uma fenda se mantinha aberta, como se algo tivesse quebrado o gelo de dentro para fora. Além disso, um grupo de caçadores que passara pela região dias antes relatou ter visto uma luz azul dançante no céu vindo da direção de Anjikuni. Luzes que não faziam parte de qualquer fenômeno natural conhecido. Nem aurora, nem nada. O mistério só aumentava. Para os inuits da região, Anjikuni sempre foi uma terra cercada de histórias misteriosas. Segundo algumas lendas, o lago abrigava espíritos antigos, guardiões de uma dimensão oculta sob o gelo. Quando alguém cruzava certas fronteiras espirituais, deliberadamente ou não, despertava forças que não pertenciam a este mundo. Curiosamente, xamãs locais afirmaram que pressentiram uma quebra no véu do mundo espiritual naquela mesma semana do desaparecimento. Um deles chegou a afirmar que a vila foi levada pelos deuses das estrelas, uma referência ancestral a entidades celestes. Teria a vila sido levada, raptada, sugada para outra dimensão? É aí que entram as teorias mais sinistras. A teoria mais popular entre os ufólogos é clara: abdução em massa. A década de 30 já contava com diversos relatos de luzes não identificadas nos céus do Canadá, especialmente em regiões isoladas do norte. O relato dos caçadores sobre a luz azul
é compatível com centenas de descrições de OVNIs feitas em décadas posteriores. Para alguns estudiosos do fenômeno, Anjikuni foi o primeiro caso documentado de abdução coletiva de uma população inteira. A ausência de rastros, o abandono de pertences e os cães mortos, todos são elementos que surgem em padrões similares em casos de abdução alienígena ao redor do mundo. Mas aqui, o caso foi extremo. Ninguém sobreviveu para contar. Nenhuma testemunha, nenhuma memória recuperada. Apenas o vazio. Outros pesquisadores, mais céticos com explicações extraterrestres, acreditam que Anjikuni foi palco de algum experimento militar secreto. Em 1930, o mundo estava às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O Ártico canadense, apesar de remoto, já era usado para testes por cientistas e engenheiros. Teorias apontam que algum experimento com ondas de rádio, armas sônicas ou testes de manipulação do clima pode ter dado terrivelmente errado. Isso explicaria o silêncio do governo. O sumiço da aldeia poderia ter sido encoberto como forma de evitar um escândalo internacional. E o envolvimento da Real Polícia Montada teria sido apenas uma fachada. Mas então, por que revirar os túmulos? Por que deixar sinais tão macabros? A natureza do Ártico esconde mais do que revela. Tudo ali congela, mas o tempo, ainda assim, apaga rastros. Em pouco tempo, a neve encobre pistas, cobre pegadas, esconde corpos. O próprio frio é um cúmplice do mistério. Anos depois, caçadores que passaram pela antiga localização de Anjikuni não encontraram mais nenhuma estrutura. As cabanas haviam desmoronado com o tempo. O cemitério havia sumido sob o gelo. Não havia vestígios visíveis de que um dia houve uma aldeia ali. A vila de Anjikuni virou apenas um sussurro, uma história contada ao redor da fogueira, um aviso, um alerta para aqueles que ousam olhar fundo demais nos olhos do desconhecido. Até hoje, o governo canadense nunca deu uma explicação oficial sobre o desaparecimento da aldeia. Há registros da investigação da polícia montada, mas parte dos documentos sumiu misteriosamente ou foi classificada como inacessível. Alguns estudiosos chegaram a questionar se a história foi exagerada ou até mesmo inventada. Mas os relatos de Labelle, os registros dos telegramas e a visita dos policiais foram todos documentados por jornais da época, especialmente pelo The Danville Bee, que cobriu o caso em dezembro de 1930. O que não há, até hoje, é uma conclusão. Então, o que foi que aconteceu com Anjikuni? Uma lenda urbana? Uma histeria coletiva? Um fenômeno paranormal? Ou talvez a resposta esteja no meio de tudo isso? Uma aldeia que simplesmente desaparece, sem luta, sem rastros, sem testemunhas. Uma vila onde até os mortos são levados, onde as luzes do céu dançam e ninguém volta. Seja qual for a explicação, o desaparecimento de Anjikuni é um lembrete perturbador de que existem lugares onde as leis da realidade parecem falhar, onde o mundo visível se rasga e o que está por trás da cortina do normal escapa. E se isso aconteceu uma vez, o que impede que aconteça de novo? Hoje, Anjikuni não existe mais. Nenhum mapa oficial aponta sua localização exata. O gelo engoliu o que sobrou da vila, como se a terra tivesse tentado apagar uma cicatriz do seu próprio corpo. Mas as perguntas permanecem. Quem ou o que levou as pessoas de Anjikuni? Por quê? E para onde? Enquanto essas respostas não surgem, a vila continua sumida, mas nunca esquecida. E você? Ainda acredita que estamos sozinhos neste mundo? Ou já aceitou que há forças, humanas, alienígenas ou espirituais,
agindo nas sombras. O vórtice está aberto, e Angie-kun é apenas o começo. Você acabou de atravessar o vórtice.